Bem-vindos ao nosso canal Guerreiros da Imaculada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Antes de dar início ao vídeo, já peço a vocês, se inscrevam no canal, deixe o like de vocês, compartilhe esse vídeo com todos que vocês conhecem, com todos os seus contatos. Não deixe de chamar mais pessoas para estar conhecendo esse canal, que é um canal de bênção. Também acione o sininho para que você não perca nenhuma notificação. Vou falar para vocês agora aqui sobre a língua incorruptível de Santo Antônio e as suas relíquias. Foi a caminho de Pádua que Fernando de Bulhões morreu 13 de junho de 1231 e lá estão seus restos mortais, a começar pela língua, que segundo a lenda estava intacta 32 anos após sua morte. Dá nome a uma festa comemorada em fevereiro, e esta é exposta na Basílica daquele lugar na cidade e é conhecida como Segundo Santo. Eu coloquei para vocês aqui, gente, vão ver as imagens aqui no canal, várias relicários, né, com a língua de Santo Antônio. Então vamos lá. Quando o caixão foi aberto, viram algo de estranho na caveira. Uma porção de carne com aspecto avermelhado e fresco. Era a língua do santo, que foi encontrada perfeitamente preservada. Neste momento, o chefe-geral dos franciscanos, sabemos que Santo Antônio era um franciscano, Bonaventure, que viria a ser também santificado depois da morte de Santo Antônio, expressou a sua alegria e a surpresa com palavras que foram incorporadas na oração. Na festa de 15 de fevereiro, a festa da língua. Ó língua bendita, sempre louvaste o Senhor e levaste outro a adorá-lo. Agora vemos claramente quão grande foi o teu valor perante a Deus. Deus é tão perfeito na vida da gente que Ele olha todos os gestos que você faz em vida. Nada que você faz em vida é despercebido por Deus. Tudo que você faz para os outros, cada pessoa que você evangeliza, cada pessoa que você traz para a presença de Deus, a conhecer nosso Senhor, todos esses atos teus são reconhecidos por Deus, como foi a de Santo Antônio, né, que ele usava muito a palavra, né, para as pessoas, a levar a palavra de Deus mesmo, o conhecimento de todos, falar do amor de Jesus, né, esse Jesus maravilhoso. Então Deus quis honrá-lo, deixando sua língua preservada após 32 anos após sua morte. Gente, frisando aqui que a língua é uma das partes mais frágeis do corpo. É a primeira a se decompor no cadáver após sua morte. Então os franciscanos interpretam isso como um milagre, é um milagre de Deus. A exumação ocorreu dia 8 de abril de 1263, 32 anos após a morte de Santo Antônio. Ocorreu que o corpo daquele que, entretanto, é num tempo recorde até hoje inigualável, menos de um ano fora a 30 de maio de 1232, proclamado santo pelo Papa Gregório IX, estava sepultado numa pequena igreja e, entretanto, fora construída uma basílica em sua honra, que terá sido completada no ano de 1310, para onde ia ser translado o resto mortais de Santo Antônio. A língua, assim como a parte queixada e do braço esquerdo de Santo Antônio, foi logo ali retirada para ser exibida em relicário. Então, além da língua de Santo Antônio, existem outras relíquias também,
que é o braço esquerdo de Santo Antônio. Foi logo ali retirada para ser exibida em relicário então. Também uma parte da pele e do cabelo teria o mesmo destino e um pedaço do pé. Então existem várias relíquias, né, de Santo Antônio, como já vimos, né, braço esquerdo, a pele, o pé, guardadas em relicários. O resto dos restos foi colocado num sarcófago de mármore, em saco de seda escarlate bordada a ouro, um com os ossos, outro com as vísceras e outro com o hábito castanho do franciscano. O relicário original da Queixada, datado de 1349, foi doado à Basílica em 1350. A língua foi colocada no tabernáculo à parte, protegida por vidros, como dá para ver aqui em algumas imagens aqui no canal. A data da colocação da língua no relicário e a exibição que é celebrada em Pádua na Festa da Língua, que inclui procissão e cuja data é 15 de fevereiro, e não a da sua descoberta, que foi em abril. A cidade é dedicada assim 2 dias festivos ao santo, já que é assinalada também 13 de junho, numa celebração que decorre ao longo dos 13 dias, desde 31 de maio, e que é crismada na tricina de 13 dias, e que atrai anualmente dezenas de milhares de peregrinos. Então, o dia de Santo Antônio, né, como todos nós já sabemos, é dia 13 de junho, mas lá em Pádua existe vários dias, né, para comemoração desse santo tão maravilhoso que é Santo Antônio. O inventário de 1396 atesta que o relicário da Queixada era já o que hoje está em exibição, construído como um busto de prata e pedra preciosas. Também tem foto aqui no canal nesse vídeo para vocês estarem olhando. Com a queixada colocada no local da boca, o resto teria uma máscara imovível de prata que permitiria tapar e destacar a relíquia. Essa máscara terá desaparecido rapidamente, sendo substituída mais tarde por outra. Hoje a queixada está protegida por uma montra convexa de material transparente. Então, parte da alçada do braço esquerdo estava também incluída na peça. Ao longo dos anos, porém, pedaços desses ossos foram sendo retirados para oferta, incluindo que estão no Museu Antoniano, em Lisboa, para parte de um osso, de um dedo e de um braço, oferecido à cidade em 1968. Em 1972, o que restava foi colocado em relicário à parte. Hoje, as relíquias de Santo Antônio, que ficaram em Pádua e que são visitadas anualmente por cerca de 5 milhões de pessoas, o que faz do templo um dos mais visitados da região e da religião católica. Estão em exibição na Capela do Tesouro da Basílica, uma capela barroca construída no final do século XVII. Além da língua e da queixada estão expostos uma parte do pé, pele e cabelo, e ainda as cordas vocais, retirada do sarcófago em 1981, quando este foi aberto com os restos mortais examinado por cientistas. Como já disse para vocês aqui no canal, pessoal, toda vez que acontece esse tipo de milagre na Igreja Católica, né, existe todo um estudo, tá, gente, de cientistas, de médicos. Então, existe todo um estudo para verificar se aquilo ali é verídico ou não. Existe também, esses estudos, né, são acompanhados por padres, bispos, pelo Papa. Então, existe todo um cuidado ali para certificar que isso realmente é um milagre, que isso realmente está acontecendo. Então, a história de Santo Antônio é muito linda, que foi estudada por N cientistas, médicos, doutores, com N doutorados, como é, né, que tem vídeos aqui no canal também, que eu já gravei para vocês, como é o caso dos milagres eucarísticos, né? A língua roubada e o pão do santo. A história da língua de Santo Antônio, ou santo, como é referido ao Santo Antônio na cidade, mas também a sua basílica, que hoje, de acordo com as inscrições, assemelha-se a uma pedra escura e que já correu o mundo
tendo em 2013 feito um tour pelos Estados Unidos e depois pelo Sudeste Asiático. Milagres. Aliás, de acordo com o que é proclamado, o que não falta em Lisboa, além de um alegado colocar os sinos em Pádua e Lisboa, sem que ninguém os tocasse. Então, acontece que esse sino, né, de Pádua, ele toca sempre sem a ajuda de ninguém. É um dos milagres que acontece sempre lá. Embora tenha nascido na cidade de Lisboa, em Portugal, Santo Antônio é normalmente referido ao nome do local em que morreu na cidade de Pádua, na região nordeste da Itália, e sua morte se deu em 13 de junho, como eu falei para vocês, de 1231, quando o santo estava com apenas 36 anos de idade. Foi tão grande o luto que se mostrou por ocasião de seu falecimento e tantos os milagres realizados que o processo eclesiástico para verificação a sua santidade não chegou a durar sequer um ano. Santo Antônio de Pádua foi canonizado em 1232 por Gregório IX, o mesmo Papa que ouvirá pregar e que lhe tinha dado o apito da Arca do Testamento. O apelido, eu acho que ele quer dizer aqui, da Arca do Testamento, pelo conhecimento notável que exibia das Sagradas Escrituras. Santo Antônio ele tinha uma facilidade de falar das Escrituras, da Sagrada Escritura, um dom tão lindo do Espírito Santo, que quando ele abria a boca e falava, né, da palavra de Deus, não tinha como não tocar no coração das pessoas. E é engraçado que esse mesmo, né, Papa, né, Gregório IX, ele viu, né, Santo Antônio pregando e mais tarde se tornou Papa e deu esse apelido para ele de Arca do Testamento, pelo conhecimento que ele tem das Sagradas Escrituras. Se permitisse privar da devoção humana por mais tempo, aquele que foi glorificado pelo Senhor, parecia que de algum modo lhe tirávamos a honra e a glória que lhe era devida, disse em ocasião o sucessor de São Pedro, o Papa Gregório IX. Nesse mesmo ano, os confrades do santo, ajudados pelos moradores de Pádua, começaram a erigir uma basílica em sua honra em 1263. Seu corpo foi transferido para o lugar da presença de São Boaventura, então superior dos franciscanos, quando o sarcófago foi aberto e a língua do santo estava incorrupta, como já falei para vocês, intacta. Nessa altura, uma personalidade tão venerável como o Senhor Boaventura, com todo respeito, pegou a língua do santo em suas mãos e, comovido até as lágrimas na presença de todos os circunstantes, dirigiu-se a essa relíquia com toda a devoção nestes termos. Como eu vou repetir aqui para vocês, né, que é sempre bom repetir o que ele falou. Ó língua bendita, que sempre glorificaste o Senhor e levaste os outros a glorificá-lo. Agora nos é permitido avaliar como foram grandes os teus méritos perante a Deus. A história de Santo Antônio é muito linda, não tem como não se apaixonar. A incorrupção dessas duas partes do seu corpo não deixa dúvida sobre qual era a maior virtude desse santo: a pregação. Essas virtudes eram nele tão resplandecentes que não havia olhos que não o vissem, diz um de seus biógrafos. Tantas almas levaram a Deus aquela língua e aquelas cordas vocais que certa quaresma que ele tinha decidido dedicar à pregação cotidiana ao confessionário. Quando fazia, com o benefício do sono, os seus membros fadigados, estremece o diabo e aperta com violência a garganta do homem de Deus. E depois de apertar tanto sufocá-lo, uma clara mostra do perigo que o demônio vislumbrava no uso da sua voz, Antônio, por sua vez, depois de invocar o nome da gloriosa Virgem Maria, imprimiu na fronte o sinal da Santa Cruz e, afugentando o inimigo do gênero humano, imediatamente experimentou alívio.
Então ele tentaram enforcá-lo, né? Uma pessoa possessa tentou enforcá-lo e ele, nesse momento, ele conseguiu traçar o sinal da cruz sobre a sua cabeça e clamar pela Virgem Maria, e o inimigo de Deus o deixou em paz. Para medir a quantidade de pregações de Santo Antônio, leve-se em conta o fato de que às vezes, mesmo reunido em um só lugar, uma multidão de 30.000 pessoas, nem sequer se ouvia um sinal de clamor ou murmúrio, tanto que essas pessoas se concentravam nas suas pregações, enquanto ele falava. Pelo contrário, num silêncio prolongado, como se fora um só homem, todos escutavam o orador com os ouvidos da mente e do corpo atentos. Mais importante do que isso, as palavras do frade realizavam na vida das pessoas o maior de todos os milagres, que é a conversão de coração. Da sua pregação. Um frade franciscano anônimo, comentando os efeitos da pregação de Santo Antônio, diz o seguinte: segundo a promessa de Cristo, os santos quase sempre dão dele testemunho de uma forma muito mais sutil do que com a realização dos prodígios visíveis. Por exemplo, quando anunciam com convicção a palavra de Deus ou com a perfeição da própria vida, mostrando como se deve perceber, ou ainda quando, sem deixarem de atender às súplicas que lhes são dirigidas, realizam autênticos milagres noutra esfera mais elevada. Ao procederem assim, estão com dar vista a cegos espirituais, permitindo-lhe descobrir a verdade, ou a desobstruir ouvidos de surdos, entupidos pela abstinação, possibilitando-lhe ouvir e obedecer os mandamentos divinos. Da mesma forma, então a erguer às alturas das virtudes, tanto tropegos como futilidades de critérios e de ações, ou então a desembaraçar para uma salutar confissão certas bocas anteriormente caladas, ou a limpar leprosos da podridão contagiosas de algum mau hábito, ou de restituir tranquilamente o sossego à pessoa atormentada pela crueldade diabólica, ou enfim, a ressuscitar para uma vida espiritual presente e futura alguns a quem o veneno do pecado matara e fizeram entrar em fédidas putrificações. Esse foi o relato, então, de um frade franciscano anônimo sobre Santo Antônio. É isso que se pode dizer em resumo da língua do Santo Antônio de Pádua, que operou milagres muito maiores do que os outros que ele fez, seja em vida, seja após sua morte. Antônio, por certo, não pode ser tido como um santo discreto. Foi ele o verdadeiro dramaturgo, a ponto de haver nos livros relacionados à sua vida uma obra dedicada tão somente à narração de seus milagres. Mesmo assim, foram a sua língua e as suas cordas vocais, entre todos os membros do seu corpo, que experimentaram a incorrupção. Com isso, Deus quer nos mostrar que muito mais do que multiplicar pães, curar enfermos e ressuscitar defuntos, a grande obra dos santos como Santo Antônio é espiritual, levar as pessoas à conversão e à mudança de vida. Continuando então para encerrar esse vídeo sobre a vida de Santo Antônio. Fica para todos os devotos de Santo Antônio, portanto, esta importante lição deixada pelo próprio Cristo. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão dadas em acréscimo. Em nossas orações a este grande santo e doutor da Igreja, peçamos o que verdadeiramente nos convém, entregando a Deus a decisão última de tudo. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós.
Não é virando uma imagem de cabeça para baixo que devemos mudar a sua vontade para a nossa vida. Aqui está uma frase muito importante que eu quero que vocês guardem, né? Escrevam aí em algum papelzinho e guardem aí. É muito importante. Para falar a verdade, a oração não foi feita para mudar a vontade de Deus, mas a nossa. O que precisa ser virada de ponta cabeça não é a imagem de Santo Antônio, mas a nossa vida. Então gravem essa última mensagem deixada nesse vídeo para vocês. Que não é a imagem de Santo Antônio que precisa ser virada de ponta cabeça, como muitos fazem, né? Principalmente as moças para conseguir casamento. E sim, tem que ser virada de ponta cabeça a nossa vida, né? Para que melhor possamos servir ao nosso Senhor. Santo Antônio de Lisboa, rogai por nós. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estivemos e permaneceremos reunidos. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.